Quer entender como funciona o cálculo da aposentadoria por idade em 2023? É isso que eu vou te mostrar hoje, não sai daí. Fala pessoal, Emerson Vargas mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar sobre aposentadoria por idade. Mas não é só sobre o benefício, mas sim como que funciona o cálculo. Afinal de contas, esse negócio de tantos por cento, que aumenta mais por cento em cima de grupo de 12 contribuições, enfim. Como que era, como que funciona hoje, é sobre isso que a gente vai conversar. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, curte, compartilha, comenta. É muito importante a sua interação, ajuda a crescer o canal para você que é advogado e advogada, ou até mesmo para você que é segurado e quer ficar por dentro dos seus direitos na Previdência Social. Aqui é o seu lugar, tá bom? Bora pro vídeo. Pessoal, aposentadoria por idade, sem dúvida nenhuma, é uma das espécies de aposentadoria mais importantes da Previdência Social, rivalizando ali com a aposentadoria por tempo de contribuição. Depois da reforma da Previdência, meio que deu uma misturada, né? Porque hoje, antes você não tinha idade mínima para se aposentar pelo tempo de contribuição, e hoje você tem uma idade mínima. Então, a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição meio que se misturaram depois da reforma da Previdência que ocorreu lá em novembro de 2019. Mas o que era a aposentadoria por idade até a reforma da Previdência? Era a possibilidade da pessoa que não tinha muito tempo de contribuição se aposentar quando ela conseguia alcançar um mínimo de carência, ou seja, 15 anos de carência pagos ao INSS. Lembrando, tá? Carência é período que foi efetivamente pago para o INSS e atingindo a idade, sendo o homem 65 anos e a mulher 60 anos de idade. Foi assim que funcionou até o dia 12 de novembro de 2019. Além disso, a regra do cálculo para a aposentadoria por idade até a reforma da Previdência era 70% da média das contribuições dos 80% maiores salários de julho de 1994 e aumentava em 1% para cada grupo de 12 contribuições. Ou seja, você chegava ali na média do seu benefício, contando as contribuições de julho de 94, chegava ali em 70% e aumentava em 1% para cada ano para cada grupo de 12 contribuições que você tinha, tá? Era assim que funcionava até 2019. Mas o meu foco aqui hoje é mostrar para você como que funciona hoje. O primeiro passo para isso, pessoal, é entender o que modificou na aposentadoria por idade, tá? Basicamente, a principal mudança foi para a mulher. Então, a mulher que antes conseguiria se aposentar com 60 anos de idade, hoje, no ano de 2023, depois de ter cumprido 2020, 2021, 2022, uma regra de transição que aumentou em 6 meses por ano, até chegar no ano de 2023, a idade final de 62 anos. Então, essa foi a principal modificação. O homem permaneceu necessitando de 65 anos para se aposentar por idade, e a mulher passou de 60 anos para 62 anos. Lembrando, tá, pessoal? Direito adquirido continua existindo, tá? Mesmo hoje, em 2023. Se você preencher os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência, para você o que vale são as regras anteriores. Vou te dar um exemplo aqui. Imagine que hoje você seja uma mulher com 64 anos de idade e você resolve que você quer se aposentar, tá? Então, você pode sim conseguir se aposentar tanto pela regra nova quanto pela regra antiga. Então, às vezes, o cálculo para você pela regra antiga, antes de 2019, ele pode ser mais vantajoso do que o cálculo de hoje. E como lá em 2019 você já tinha 60 anos de idade, então você pode chegar e falar, olha, eu estou pedindo minha aposentadoria hoje, no ano de 2023, mas eu quero o cálculo da regra antiga,
porque eu já tinha 60 anos antes da entrada em vigor da reforma da Previdência, portanto, eu já tinha o direito de aposentadoria lá atrás, mesmo fazendo o pedido hoje no ano de 2023. Tá? Então, isso é muito importante, você sempre ter em mente que é a regra do direito adquirido, você podendo optar pelo tipo de benefício, pelo tipo de cálculo que é mais vantajoso para você, tá? Mas além dessa modificação na idade para as mulheres, outras mudanças, principalmente no cálculo, e eu vejo que muita gente mesmo, se perde na hora de entender como que é feito essa questão do cálculo da aposentadoria por idade. Então, como que funciona hoje, tanto para homens quanto para mulheres? Você vai fazer a regra da média de todos os salários de contribuição. Lembra que antes da reforma eram os 80% maiores? Agora não é mais assim. Agora é a média de todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data que você está fazendo o pedido da sua aposentadoria, lembrando que você exclui o mês do pedido, tá? Então vai o mês que foi preenchido antes do pedido. Então, se você estiver fazendo o pedido hoje, no dia 9 de agosto, você exclui o mês de agosto e você conta de julho de 2023 para trás até julho de 1994. E por que julho de 94? Porque foi quando foi criado o Plano Real. Então, até para facilitar o cálculo, ficar na mesma moeda ali. Então, ficou definido que o cálculo é a partir de julho de 94. Isso, aliás, é tema da revisão da vida toda, tá? Que muita gente já está entrando na justiça, tem obtido resultados favoráveis, mas isso é para outro vídeo, que, aliás, já falamos aqui no canal. Dá uma olhada lá na questão da revisão da vida toda, que lá eu explico certinho essa questão de julho de 94, antes e depois. Tá? Mas voltando aqui para o nosso assunto de hoje, então você vai fazer de julho de 94 até a data do pedido, você vai pegar todos os salários de contribuição e não mais os 80%. De todos os salários de contribuição, você vai chegar na média. Tá? Você foi lá, fez o cálculo, a atualização de todo o salário de contribuição, fez a média, dividiu pelo número de meses existentes nesse período e chegou nessa média. Essa média você vai aplicar o coeficiente de 60%. Tá? Então, eu vou chegar na média e a média é o valor da minha aposentadoria? Não. O valor da sua aposentadoria vai ser de 60% desse valor, mas não é só isso. Porque, além disso, você vai aplicar mais 2% para cada ano que ultrapassar. E agora sim, 15 anos no caso das mulheres e 20 anos no caso dos homens. Então imagine você, a mulher trabalhou, foi lá, chegou à média, você vai ver quantos anos que ela tem de contribuição e vai colocar 2% a mais para cada ano que ultrapassar 15. E no caso dos homens, você vai aplicar 2% para cada ano que ultrapassar os 20. Vamos mostrar isso através de dois exemplos bem básicos que a gente vai ver agora. Então, vamos pegar primeiro no caso de um homem. A gente está vendo aqui o caso do Joaquim. O Joaquim, ele tem 65 anos e tem 26 anos de contribuição. Você vai fazer a média de 100% de todos os salários dele de julho de 1994 até hoje, na data do pedido de aposentadoria. Vamos imaginar que essa média de todos os salários dele chegou no valor de R$ 3.000. Você vai pegar esses R$ 3.000 e vai multiplicar por 60%, que é o coeficiente. Então, 60% é o coeficiente que você vai utilizar. Então, o valor da aposentadoria dele seria de R$ 1.800, correto? Não. Por que não? Porque é necessário que você some, avalie quantos anos que ele possui além de 20. Então, nesse caso aqui, a gente percebeu que o Joaquim tem 26 anos de contribuição, 6 anos a mais além de 20 anos. Como para cada ano que ultrapassar os 20 aumenta mais 2%, você vai pegar esses 6 anos vezes 2%, vai chegar a 12%. Então, o valor correto do cálculo do Joaquim é 3.000, que é a média dos salários dele, vezes 12%, porque é o 60% do coeficiente,
tá? Mais 6 anos que ultrapassou 20 vezes 2, 12, 60 com 12, 72. R$ 3.000 vezes 12% vai chegar em R$ 2.160. Esse, pessoal, é o tipo do cálculo que você vai utilizar para o homem, tá? O homem, nesse caso aqui, você vai utilizar acima dos 20 anos, porque a reforma da Previdência tirou o homem. Todo homem que passar a contribuir após a reforma da Previdência, ele vai necessitar de 20 anos de carência para conseguir aposentadoria por idade. Lembra, antes da reforma era 15. Ah, mas e para quem já estava contribuindo, o homem, no caso, antes da reforma da Previdência? Permanece os 15. Essa regra dos 20, ela vai ser válida para quem começar a contribuir depois da reforma da Previdência. Mas para fins de cálculo, quando você for somar o percentual no coeficiente de 60%, os 15 anos só vai ficar valendo para o caso das mulheres. No caso dos homens, o aumento de 2% para cada ano que ultrapassar começa a partir dos 20, tá bom? Beleza? Agora a gente vai ver outro exemplo no caso das mulheres. Vamos ver como é que fica no caso das mulheres. A gente pega o exemplo aqui da Ana. A Ana tem 62 anos em 2023 e tem 18 anos de contribuição e quer se aposentar por idade. Mesma coisa, você vai pegar a média de 100% das contribuições dela de julho de 1994 até a data do pedido. Imaginamos que chega-se ali no valor de R$ 2.500. R$ 2.500, aplicando sobre o coeficiente de 60%, valor da aposentadoria de 1.500. Não, porque além disso nós temos que aplicar quantos anos ela tem depois dos 15 de contribuição. Nesse caso, a Ana tem 18 anos. Quanto que está passando dos 15? 3 anos. Para cada ano que ultrapassar 15, a gente aplica mais 2%. 3 vezes 2, 6% a mais para Ana. Então, o coeficiente de Ana passou de 60% para 66%. 2.500 vezes 66%. O valor da aposentadoria da Ana vai ser de R$ 1.650. Então, pessoal, é dessa forma que se faz o cálculo para o valor da aposentadoria, tanto do homem quanto para a mulher. E percebam vocês que o fato de calcular 100% dos valores contribuídos de julho de 94 até a data do pedido, a reforma da Previdência prejudicou o segurado, porque antes o cálculo era feito sobre os 80% maiores salários de contribuição. Você concorda comigo? Como antes você descartava os 20% menores salários, é óbvio que o valor do seu benefício seria maior. Quando você conta 100% de todos os salários, o que você está dizendo? Que além dos 80% maiores, você vai contar os 20% menores também, o que não foi uma boa ideia. Mas tem uma coisa que é legal de você saber, e agora a gente está falando da regra dos descartes. O que significa isso? Significa dizer que você tem o direito de promover o descarte de contribuições que faz com que o seu benefício diminua o valor. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar, vamos pegar o caso de uma mulher, ela tem 15 anos de contribuição e ela vai pedir a aposentadoria dela. Ela vai poder promover algum tipo de descarte nesse cálculo? Claro que não, porque se o mínimo de tempo que ela necessita para se aposentar são 15 anos e ela só tem esses 15, ela não tem como descartar nada, porque ela necessita desses 15 anos para cumprir a carência exigida. Mas agora eu quero mostrar para vocês um exemplo bem clássico a respeito da regra dos descartes. Vamos pegar o exemplo da Maria. A Maria tem 62 anos e ela tem um tempo de contribuição de 18 anos. Tempo de contribuição necessário para a aposentadoria é de 15 anos. Só que desses 18 anos que a Maria teve, durante 2 anos, ela teve contribuições de um salário mínimo, tá? Que a gente sabe que um salário mínimo nessa contribuição vai diminuir o valor final da aposentadoria dela. Nesse caso,
a Maria pode descartar esses 2 anos de contribuição de um salário mínimo e fazer o cálculo com os 16 anos que sobraram, porque ainda assim ela terá o tempo mínimo necessário para se aposentar. Então percebam, pessoal, quando a Maria pega os 18 anos que ela tem e ela identifica contribuições ali que são muito baixas, ela pode descartar, jogar fora as menores contribuições que ela teve ao longo da sua vida, desde que ela ainda preserve o mínimo de 15 anos para ela conseguir se aposentar, tá? E é importante dizer, por que ela não pode descartar menos do que o necessário? Porque quando ela descarta o cálculo, a contribuição dela, esse descarte serve também para efeitos de carência, ou seja, esse ano que ela descartou, ele deixa de existir para todos os efeitos. Então, claro, se ela só tem os 15 anos, ela não pode descartar nada. Mas se ela tem período que ultrapassa os 15 anos, como no caso da Maria, que nós vimos aqui, que tinha 18, então ela tem 3 anos ali que ela pode trabalhar com descartes desses períodos, escolhendo épocas que ela teve menores contribuições, tá? Ah, mas eu posso escolher as menores contribuições ao longo desses 18 anos? Pode. Você escolhe as menores contribuições, descarta, joga fora, porque fazendo isso você vai fazer o valor do seu benefício aumentar. Beleza, pessoal? Tamo junto até aqui. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí no comentário. Eu vou ter um enorme prazer em responder para você, tá? Eu sei que é um cálculo meio chato de se entender, é coeficiente, percentual, aumenta 2% para cada ano que passar de 15 para mulher, de 20 para homem, regra do descarte. Sei que é complicado, mas eu acho que através dos exemplos que eu passei aqui para você, deu uma clareada melhor. Ficou com dúvida? Deixa aí no comentário que eu respondo para você, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.